Hoje nós vamos falar a respeito da vacinação dos adolescentes. É um grupo etário de difícil vacinação, por diversos motivos que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, mas que tem os seus direitos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em 13 de julho de 1990 e determinou as garantias das crianças e dos adolescentes, a proteção integral à sua saúde, a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para que eles tivessem uma vida sadia e harmoniosa, com todos os direitos de existência. A vacinação do adolescente é um grande desafio em saúde pública. Primeiro porque a internet, as redes sociais são ricas em fake news e tabus sobre algumas vacinas e algumas situações referentes ao adolescente. Além disso, os adolescentes têm a crença de que nada afeta a sua saúde e que eles não estão expostos a nenhum tipo de doença. Eles são quase que super-homens. Existe uma grande dificuldade de acesso do adolescente aos postos de saúde, porque eles necessitam sempre estar acompanhados de um responsável. A sociedade como um todo desconhece a necessidade das vacinas no adolescente e quais são as indicações para esse adolescente. Existe uma falta de hábito dos pais de frequentarem pediatra, ebiatra anualmente para que as crianças possam ser orientadas, os adolescentes possam ser orientados a respeito do seu desenvolvimento neuropsicomotor, do seu desenvolvimento cognitivo e também da proteção através de vacinas. Eles têm muito medo de injeção e falta tempo para o adolescente para frequentar postos de saúde ou clínicas de vacinação. Existe um estudo brasileiro, recentemente publicado, que mostrou quais são as primeiras causas de hesitação vacinal para os pais. A maior parte dessas causas está relacionada, como está relacionado para o adolescente, com fake news, através de redes sociais, outras mídias ou da internet. Além disso, os pais têm muito medo de possíveis eventos adversos, têm falta de confiança em vacinas, alguns pais esquecem a necessidade de vacinar, existe falta de vacina eventualmente no serviço público e quando eles procuram serviços privados de vacinação, essas vacinas têm um preço significativo para algumas famílias. E por que é importante vacinar os adolescentes? Então, os adolescentes no Brasil representam aproximadamente 12% da população brasileira. Eles têm comportamentos de risco. Eles estão sempre em locais onde existe aglomeração, superlotação, eles frequentam bares, casas noturnas, eles utilizam cigarro, às vezes algumas drogas, eles passam por novas experiências sexuais. Tudo isso expõe o adolescente a riscos de transmissão de diversos vírus, de diversas bactérias e diversas doenças. Prevenir doença nas mães adolescentes também previne doença nos bebês. Lembrando que no Brasil aproximadamente 300 mil crianças são filhas de mães adolescentes. Então é um número bastante significativo de mães adolescentes que necessitam de proteção para protegerem também os seus bebês. Prevenir a doença do adolescente também previne doença em crianças e idosos. Por quê? Porque o adolescente transita entre essas duas faixas etárias e ele pode carregar na sua garganta, no seu nariz, vírus, bactérias que para ele podem não ter um impacto muito grande, mas que ao serem levados para uma criança menor de 1 ano ou para um idoso acima de 60, realmente pode causar uma doença mais grave nas pessoas mais suscetíveis. Além disso, ele reduz o adoecimento e hospitalização do próprio adolescente, reduz a falta escolar e reduz sequelas que eventualmente as doenças possam causar, câncer na vida futura, e nisso eu gostaria de ressaltar que nós temos 2 vacinas importantes na prevenção do câncer, que é a vacina da hepatite B, que previne o câncer de fígado, e a vacina do HPV, que previne vários tipos de câncer, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Além disso, a vacina previne a morte prematura. No calendário de vacinação do adolescente são preconizadas várias vacinas, mas 5 delas vão ser destacadas nessa nossa conversa, porque são vacinas que estão abaixo da cobertura vacinal esperada para essa população. A primeira que eu gostaria de conversar com vocês é a vacina do HPV.
que é o HPV? O HPV são vários vírus causadores de verrugas e de câncer de colo de útero. Câncer de vulva, de vagina, de pênis, de cabeça, de garganta e de ânus. Então, é um vírus que está relacionado a vários tipos de câncer. A principal via de infecção do HPV é sexual, mas não estritamente sexual. A contaminação de pele e mucosa também pode ocorrer quando em contato com pele e mucosa infectada. E nem sempre o HPV ele é visível, porque nem sempre ele causa lesão visível, ele raramente, muitas vezes ele não causa verrugas, muitas vezes ele não causa lesões que você observe. Então, a pessoa pode ter um parceiro ou uma parceira que está contaminada pelo HPV e ela não vê. O uso do preservativo ameniza um pouquinho essa questão, porém o preservativo não consegue cobrir todas as partes do corpo que são suscetíveis de infecção. Então, o preservativo é importante, mas não é o suficiente. Por isso, existe a vacina. A vacina do HPV ela é muito importante, mesmo antes do início da vida sexual. Muitas pessoas perguntam por que a vacina é dada em crianças entre 9 e 14 anos. Acham que a criança é muito nova, que a vacinação é muito precoce. E existe uma explicação para isso. A eficácia da vacina em crianças entre 9 e adolescentes até 14 é 8 vezes mais eficaz do que a vacinação em outras faixas etárias. Tanto é que necessita de menos doses. Então, a vacina é mais eficaz quanto mais jovem a gente der essa vacina. A eficácia gira ao redor de 97%, 100%, o que é raro numa vacina, é uma eficácia muito boa. Então, nós temos que salientar a importância do uso da vacina do HPV nessas crianças o mais precoce possível para que elas tenham a melhor proteção possível. Por quê? Não há tratamento para o HPV. Uma vez que a pessoa adquire a doença, ela vai ter ele para o resto da vida. Eu posso tratar a lesão, eu posso cuidar da lesão, mas eu não consigo eliminar o vírus do meu corpo. Isso faz com que, eventualmente, eu tenha recidivas dessa infecção. Quais são as reações reais da vacina? Porque existem muitas fake news. Quais são as reações reais? Dor local, um pouquinho de inchaço, às vezes um vermelhinho, raramente passa disso. Existem algumas pessoas, e principalmente adultos jovens e adolescentes, que têm reações que a gente chama de reações psicogênicas grupais. Ou seja, uma das crianças ou do adolescente vacinado começa a ter algum sintoma e os que estão ao redor começam a ter o mesmo sintoma. Nós tivemos um caso muito significativo que aconteceu no Acre, que atrapalhou a cobertura vacinal de todas as vacinas, incluindo a de HPV, onde 72 pessoas tiveram essa reação psicogênica. É importante salientar que essas crianças, esses adolescentes foram intensamente investigados, vieram para São Paulo, fizeram todos os tipos de exame, neurológico, físico, clínico, laboratorial, e em nenhum deles foi constatado a relação da vacina com o que eles apresentaram. Então é bastante importante que a gente relembre isso. O câncer de colo de útero tem uma associação de 99% com HPV. No Brasil, cerca de 16 mil brasileiras desenvolvem a doença por ano e 7 mil delas acabam morrendo. No mundo inteiro, 690 mil casos de HPV entre homens e mulheres por ano. Outra coisa importante de nós lembrarmos, cerca de 80% das mulheres e homens com vida sexualmente ativa serão infectados por um ou mais tipos desse vírus em algum momento da sua vida. Mais um motivo para a pessoa se vacinar. Estima-se que o HPV seja responsável por 4,5% de todos os novos tipos de câncer diagnosticados no mundo. 30% dos cânceres de garganta são causados pelo HPV e infecções persistentes são frequentes mesmo após o tratamento. Então, adolescentes, mesmo que previamente expostos, devem ser vacinados contra a doença. O câncer de colo de útero é o segundo câncer mais comum em mulheres jovens entre 15 e 45 anos de idade.
Existem 2 vacinas disponíveis para HPV licenciadas no Brasil nesse momento. Uma é a HPV, que tem 4 tipos, 2 dos quais protegem contra verrugas e 2 dos quais protegem contra o câncer, e outra que tem 9 tipos. Meninos e meninas precisam fazer a vacina. Se nós formos fazer no setor público, ela está disponível entre 9 e 14 anos. São 2 doses com intervalos de 6 meses. No setor privado, ela está disponível tanto a 4 como a 9. E são feitas também 2 doses com intervalo de 6 meses. Para crianças e adolescentes maiores de 15 anos, está disponível somente no setor público e aí ela precisa ser feita em 3 doses, porque como nós conversamos antes dos 15 anos ela é muito mais eficaz, precisa de menos doses. Após os 15 anos ela precisa de mais doses. Lembrar que se seu filho perdeu a vacinação no posto porque ele não está mais naquela faixa etária, não significa que ele não corra mais risco, significa apenas que ele não tem direito naquele momento de receber a vacina pelo setor público, mas a vacina continua disponível no setor privado, onde não há restrição em relação à faixa etária. Então, crianças acima de 9 anos podem e devem receber a vacina do HPV. Qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? Que todos os meninos e meninas recebam a vacina do HPV e que, mesmo aqueles que tenham recebido no passado a vacina com 4 tipos, sempre que possível, possam receber também a de 9 tipos para complementar com aqueles 5 tipos a mais os tipos que estavam faltando. Outra vacina importante para o adolescente que é negligenciada é a vacina do meningococo. O meningococo é uma bactéria que causa o que a gente chama de doença meningocócica. A doença meningocócica é a maior causa de meningites e septicemias, ou seja, infecções generalizadas fulminantes. A transmissão ocorre pelo contato direto com secreções nasais, secreção da garganta, de pessoas que estão doentes ou pessoas que carregam essas bactérias e esses vírus, essas bactérias, que é o meningococo, sem sintoma. Essas pessoas são chamadas de portadoras sãs. A incubação é de 1 a 10 dias, mais ou menos uma média de 4, e uma vez que a pessoa adoeça, o risco de morte é muito grande, porque ela é uma doença que pode matar em 24 horas. Quais são os maiores grupos de risco? Menores de 4 anos, principalmente os menores de 1, e adolescentes pelo comportamento social que nós conversamos anteriormente. Outras doenças, como pessoas que não têm o baço ou pessoas que tenham imunodeficiências congênitas ou adquiridas, incluindo o HIV, são pessoas que também correm risco aumentado da doença meningocócica. Qual é o grande problema da doença? Além de ela ser muito grave, na sua instalação e poder levar à morte em menos de 24 horas, aqueles que se salvam podem cursar com sequelas graves, perda de visão, perda de audição, atraso cognitivo, convulsões crônicas, amputações, distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos, traumas, medos. Então, é uma doença que gera muitos problemas. Existem algumas vacinas disponíveis para a prevenção da doença meningocócica. No Programa Nacional de Imunização, nós temos a vacina do meningococo C, que está disponível para crianças menores de 5, mas atualmente, temporariamente, crianças de 10 que não forem imunizadas adequadamente podem receber uma dose da vacina. O adolescente propriamente dito pode fazer uso da vacina do meningococo ACWY. O que quer dizer isso? São 4 sorogrupos de meningococo que estão pelo mundo. Em cada região do mundo nós temos sorogrupos diferentes, então com a globalização existe o risco da gente se contaminar, por isso a necessidade de uma vacina com ampla proteção. E essa vacina, que foi tão almejada e desejada pelos pais, atualmente está disponível no Programa Nacional de Imunizações em dose única. As meninas entre 9 e 14 e os meninos entre 11 e 14, quando vão receber a sua vacina do HPV, conjuntamente já recebem a vacina para o meningococo ACWY. Para pacientes que são imunossuprimidos, existe um esquema vacinal próprio e específico que também pode ser realizado. Lembrar que no setor privado, mesmo que as
os adolescentes e as crianças estejam fora das faixas etárias que o governo possibilita a vacinação, também podem e devem ser vacinados. Então, se o seu filho já tem 15, ou se seu filho tem 8, 7, ele também pode ser vacinado no setor privado contra a meningite. Dá para olhar no calendário da SBIM, da Sociedade Brasileira de Pediatria, as faixas etárias contempladas e como a vacina deve ser feita. Uma das vacinas bem importantes contra o meningococo B está disponível apenas no setor privado, né? O modo de utilizar essa vacina para as crianças está bem especificado nos calendários da Sociedade de Imunização e Pediatria, mas, de modo geral, as crianças maiores de 2 anos e os adolescentes fazem uso de 2 doses com intervalo de 1 ou 2 meses entre as doses. Não tem indicação nesse momento de reforço e é uma vacina conhecida por seus eventos adversos, é uma vacina que os pais sabem que vai dar um pouquinho mais de dor, um pouquinho mais de inchaço e vermelhidão no local da aplicação, mas não passa disso e não oferece nenhum risco a mais além desses que nós estamos falando. Uma vacina importante que agora está disponível no calendário público é a vacina da gripe. E ela está disponível no calendário público porque a cobertura vacinal para as faixas de crianças menores de 5 anos e idosos, a cobertura vacinal ficou abaixo do esperado, tem um montante de vacinas bastante grande e que pode ser utilizado por toda a população geral. Então, ela está disponível agora, inclusive, para os adolescentes que quiserem se vacinar. Lembrando que a gripe é causada por 2 vírus principais, o influenza A e o influenza B. Ela preferencialmente é feita anualmente. E por que isso acontece? Porque são vírus que sofrem mutações todos os anos e que acabam gerando epidemias e, eventualmente, pandemias. A gripe pode evoluir de forma grave, mesmo em pessoas jovens, o que quebra, né, paradigmas, porque as pessoas falam, a gripe não é nada, a gripe sara fácil. Não é assim. Ela é mais grave em gestantes, e nós não podemos nos esquecer das nossas adolescentes gestantes, porque as gestantes têm uma baixa imunidade, elas têm alteração do seu sistema circulatório e pulmonar, e toda doença respiratória representa um risco para elas. Então, existem complicações da gripe para gestantes e não gestantes, para jovens, para velhos e para crianças. E as complicações podem ser pneumonias, sinusites, otites, e existe uma complicação muito preocupante que é a síndrome respiratória aguda grave, que muitos de nós ouvimos falar, principalmente agora na pandemia da Covid. É uma complicação grave que pode levar à morte. Só para vocês terem noção, em maio agora de 2023, a prevalência de óbito pela síndrome respiratória aguda grave foi de 63,7% para a Covid e 15% para a influenza A e 9% para a influenza B. Então, vejam que é uma doença bastante importante, né, a parte respiratória. Estão disponíveis as vacinas para a gripe no Programa Nacional de Imunizações e nas clínicas privadas. No Programa Nacional, ela é trivalente, então tem o H1N1, H3N2 e um tipo B. E a quadrivalente tem H1N1, H3N2 e 2 tipos B. Uma vacina bastante esquecida pelos adolescentes é a vacina da febre amarela. Por que eu vou falar dela agora? Porque a partir de 2017 houve uma dispersão de febre amarela por todo o território nacional. Anteriormente era limitado a algumas áreas, o centro-oeste, a área amazônica, mas desde 2017 todo o litoral brasileiro foi contaminado pelo vírus da febre amarela. Ele é transmitido pelo mosquito, né? E ele tem ciclo de transmissão tanto silvestre, que seja na área rural ou nas florestas, como urbano. Lembrar que não tem transmissão de febre amarela de pessoa para pessoa. Sempre é necessário que o mosquito pique para que o vírus seja transmitido. Devido à baixa cobertura vacinal, o país contabilizou entre 2016 e 2018 cerca de mais casos do que nos últimos 55 anos. Então, por causa dessa dispersão do vírus da febre amarela, nós tivemos mais casos em 2 anos do que em 55 anos de história de febre amarela.
A vacina é a única forma de prevenção da doença. Ela pode ser feita nos bebês a partir de 9 meses com um reforço após 5 anos e acima dos 5 anos de idade ela é dose única para todos os brasileiros. Não poderia deixar de falar da vacina da Covid. Não vou entrar em esquemas vacinais nem nada disso, mas eu vou dar para vocês motivos para se vacinarem e vacinarem os adolescentes com a vacina da Covid. A vacina é a melhor ferramenta para conter o avanço do vírus causador da doença. Protege a saúde de quem está sendo vacinado e das pessoas que estão ao redor do vacinado. Todos os imunizantes ofertados à população foram testados exaustivamente. As vacinas são os imunobiológicos mais estudados e onde há o maior cuidado para que eles sejam seguros. Então, todos os imunizantes ofertados à população foram testados nos seus testes pré-clínicos, depois na população e depois em grandes grupos de vacinação. Então, todos os imunizantes são seguros. Lembrar que crianças e jovens que não foram vacinados têm 4 a 8 vezes mais chance de desenvolver a miocardite, que muitos grupos antivacinas falam que a vacina é que causa, sendo que, na verdade, a maior incidência de miocardite ocorre naqueles não vacinados. Crianças e adolescentes não vacinados também podem desenvolver uma forma grave da doença chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma complicação rara, mas muito grave. E lembrar que mesmo que a gente já tenha tomado as doses do esquema primário de vacinação, nós não podemos nos esquecer de fazer os reforços, porque estudos nos mostram que após 6 meses da vacinação, nossos anticorpos protetores já estão caindo. As vacinas atualmente utilizadas, que são as bivalentes, protegem contra o vírus original, contra o Ômicron e as suas subvariantes. E elas... Uma coisa muito importante da vacina da Covid, que as pessoas falam, eu tomei a vacina e tive a doença. A vacina não visa evitar a doença, a vacina visa prevenir formas graves, prevenir internação, prevenir os óbitos. A miocardite é um risco que ocorre após a vacinação, mas é muito raro, muito raro. Quem tem a doença tem muito mais chance de ter miocardite do que quem toma a vacina. Os não vacinados têm 4 a 8 vezes, como nós falamos, mais chances de desenvolver a miocardite, 10 vezes mais chance de serem hospitalizadas e chance de ter aquela síndrome inflamatória multissistêmica. Já aqueles que tomaram a vacina, sim, têm um risco extremamente baixo de desenvolver a miocardite. De forma geral, 1 para cada 200 mil vacinados poderá ter uma miocardite. No caso de jovens do sexo masculino entre 12 e 29, esse percentual é menor. Eu posso ter um caso para cada 14 mil vacinados, mas mesmo assim isso é muito raro. E o risco de desenvolver a síndrome multissistêmica é 0. Então a vacinação previne, apesar de oferecer eventualmente um evento adverso, que em todos os casos foi observado que o tratamento levou à cura, nenhuma complicação e morte em função dessa miocardite pós-vacinação, diferente do que ocorre na miocardite pós-doença, os benefícios com certeza superam os riscos. A maior preocupação com a miocardite hoje é provocada pela falta de vacinação e não por ela. Quais são as lições aprendidas sobre a vacinação dos adolescentes atualmente? Primeiro é a redução da doença na própria adolescência e em outras faixas etárias. Os adolescentes e os adultos jovens representam grupos cruciais na epidemiologia de várias doenças. Doenças transmitidas, por exemplo, pela parte respiratória, meningite, coqueluche, gripe, covid. E também é crucial na epidemiologia de doenças como o HPV, que vai gerar câncer na vida futura desse adolescente. A vacinação precisa incluir os adolescentes para que a gente evite a transmissão para outras faixas etárias, para que a gente reduza a carga de algumas doenças na comunidade, para que a gente evite o risco desse adolescente adoecer e que a gente consiga, através da elevação do número de vacinados, reduzir morte e sequela nos adolescentes e naqueles com quem eles têm contato. Acho que a minha mensagem era essa. Nós estamos falando da semana de vacinação. O Brasil tem um movimento nacional pela vacinação, porque vacina é vida e a vacina é para todo mundo. Muito obrigada.